O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas a aparência do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é esta inscrição, a figura que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Confiantes no Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs na fé, amados e amadas do Senhor, nós que aqui estamos na nossa matriz de Santo Antônio, os nossos paroquianos, amigos, benfeitores, festeiros, devotos de Santo Antônio, nesta noite em que nós nos reunimos para celebrar o dom da nossa fé, a Eucaristia, abrindo os festejos em honra ao nosso padroeiro Santo Antônio. Você de perto ou de longe que reza conosco a partir do YouTube, os ouvintes da Rádio Alternativa, também do aplicativo Rádiosnet, formamos uma mesma família em torno da Palavra de Deus, para celebrar, ouvir, renovar em nós as esperanças. Então nós temos tanta coisa boa, tanta coisa bonita, mesmo diante desse tempo tão difícil da nossa história, nós temos coisa boa para colocar no altar. Nós temos vida, sentimento, experiência de fé, perseverança, luta de cada dia. Quantas realidades nós temos para colocar nas mãos de Deus. E tudo isso é para nós motivo de nós sempre lembrarmos de Deus e rezarmos como salmista. Até aqui, a mão do Senhor nos conduziu, a mão do Senhor nos protegeu. Nós rezamos em comunhão e prece com a família que hoje celebra o 7º dia de um jovem vítima desta doença terrível, que é o câncer, que não escolhe idade, classe, nome, vem, mata e rouba-nos a oportunidade da convivência, da expressão, do afeto e do amor. Mas é sempre bom nós colocarmos no coração de Deus aquilo que experimentamos, até mesmo o sofrimento e a dor da perda de alguém que nós amamos e queremos perto de nós. Em comunhão e prece com a família da Sueli, membro ativa desta comunidade, participou do SCC, da Pastoral dos Casais, exerceu o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, educadora, tantas realidades, e hoje nós tivemos a triste realidade, dureza de sepultá-la. Alguém que sempre, porque isso é difícil, né? Eu pessoalmente, Deus que me livre credo, de manhã cedo não tem nada que me alegra, né? E a gente sempre chegava na missa das 7 horas da manhã no domingo, a Sueli sempre de um rosto e um sorriso largo,
diante de nós. Então nós rezamos pelo seu descanso eterno, o qual nós sepultamos no dia de hoje. E olha, irmãos, e a vida é assim. Na alegria, na festa, na dor, sempre louvemos o nosso Deus. Louvemos o Senhor. E nesses dias, nós queremos pedir a Santo Antônio que interceda a Deus por nós, para que nós possamos dar a Deus aquilo que é de Deus. E eu vos pergunto, vos questiono, o que não é de Deus? Jesus no Evangelho, diante de uma provocação maldosa, olha, Senhor, sabemos que é justo, falsidade pura, Jesus mesmo disse, hipocrisia, sabemos que é justo, que não faz distinção de pessoas, dize-nos então, é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus, ao pegar a moeda, vê lá a inscrição de César, dai a César o que é de César. Talvez César tinha o poder de oprimir, de matar, de discriminar. Dai a ele o que é dele. Mas Jesus aí nos provoca. Mas também, dai a Deus aquilo que é de Deus. Então eu pergunto, irmãos, o ar que nós respiramos, a vida que temos, o amor que experimentamos, o afeto entre as pessoas, a beleza de um novo dia, a ternura de uma flor, a beleza da palavra santa de Deus, a simplicidade da Eucaristia, o que é, o que não é de Deus? A sua inteligência? Estou vendo muitos jovens aqui hoje, talvez são amigos daquele que nós estamos celebrando, e às vezes os jovens ficam racionais por demais, e eu pergunto aos senhores, a sua inteligência não provém de Deus? A nossa esperteza, técnica, boa vontade, tudo isso provém de Deus. Então nós devemos dar a Deus aquilo que temos. Devolver a Deus parte daquilo que Ele nos concedeu na gratuidade. E este ano nós temos uma beleza muito especial dentro da nossa trezena, porque nós celebramos os 800 anos do encontro do jovem Antônio com Francisco de Assis. Santo Antônio tinha o desejo de ser agostiniano, inclusive chegou até a entrar pela ordem dos agostinianos, seguidores de Santo Agostinho. Mas Santo Antônio se entusiasmou, podemos falar, ele se apaixonou pela vida de Francisco de Assis. A beleza da natureza, o cuidado dos pobres, o amor e obediência incondicional à igreja, tocou o coração deste jovem, que foi ao encontro de São Francisco e ali se tornou, por isso que ele traz as vestes marrom, seguindo os passos de Francisco de Assis. E neste ano, 800 anos daquele encontro, de alguém que tinha uma espiritualidade bonita, e alguém que tinha um coração de menino, desejoso de Deus, queria ir ao encontro, queria ser como São Francisco, amar a igreja, amar aos pobres, pregar a palavra de Deus, um amor incondicional à Eucaristia e à Virgem Maria. Então na nossa igreja, já disse isso aqui, digo todos os anos, pela sabedoria que eu acho que veio e foi de Deus, não só simplesmente do humano, de eternizar nas paredes da nossa igreja, nestes vitrais, os grandes milagres de Santo Antônio. Eu já disse aqui e repito, é uma infidelidade a gente reduzir
a vida de Santo Antônio a santo casamenteiro. E eu vou dar uma dica, né? Atenção às encalhadas. Reza para São José, porque Santo Antônio não rumou nem para ele, vai rumar para vocês? Fica aí pelejando, todo ano fazendo 300 e está sobrando igual giló na janta. Está rezando para o santo errado. Reza para o São José, que o São José que ruma essas coisas. Santo Antônio é o pregador da palavra de Deus. E aqui, em um dos nossos vitrais, e eu particularmente gosto muito desta cena, porque eu olho o mundo pagão de hoje, o mundo insensível à fé de hoje, o mundo em que tem tirado Deus da sua vida, e quando eu vejo, se não me engano está desse lado daqui, aquela cena bonita, quando Santo Antônio está para pregar numa grande catedral, num grande momento de fé, e os homens, a humanidade insensível à pregação de Antônio, ele diz, vocês não querem me escutar? Não, então fique por aí. Eu vou pregar para os peixes. E chega lá na beira daquele rio, e prega com quem estava pregando para uma grande multidão. E o milagre acontece. Aqueles peixes se borbulham diante daquele rio. Colocam-se a cabeça para fora, para ouvir a pregação de Santo Antônio. Olha, Deus tem os seus meios, meus irmãos. Deus tem na igreja santos, vidas, sinais, para dizer para nós que a palavra de Deus ela não se esgota, que o amor de Deus não se acaba, e que nós sem Deus somos nada. Quantas realidades às vezes nós esquecemos de Deus? Perguntamos onde está Deus, quando a gente olha para esta pandemia, quase batendo a casa dos 500 mil mortos no Brasil, nós podemos nos perguntar, onde está Deus? Quando a gente perde alguém que ama, quando a tristeza bate na nossa porta, nós podemos nos perguntar, mas não tenhamos dúvida, irmãos, Deus caminha sempre conosco, Ele é fiel, Ele não nos abandona jamais, Ele sempre está presente no nosso meio. Por isso, nesses dias, nós queremos pedir a bênção e a intercessão de Santo Antônio, aquele que confiou na palavra de Deus, aquele que, diante do mistério da fé, diante da vida, diante das incertezas, ele sempre foi fiel ao chamado de Jesus. Como nós cantamos no canto inicial da nossa missa. Que os seus ensinamentos, que a sua palavra, que a sua vida, nos coloque no céu, aonde é o desejo de Deus para cada um de nós. Não vamos ter pressa não, vamos demorar, mas um dia a gente quer nos encontrar todos no céu. Então, diante de Santo Antônio, nós colocamos neste dia toda a nossa comunidade paroquial, as comunidades, as forças vivas, os ministérios, os nossos voluntários, aquelas pessoas que fisicamente não são paroquianas, não moram no território da nossa paróquia, mas falam assim, olha padre, eu gosto tanto de lá, me sinto tão bem lá. Somos todos irmãos sobre os cuidados e a bênção de Santo Antônio. Então que Santo Antônio interceda por nós, olhe pelas nossas famílias, olhe pelos doentes, os enfermos, os tristes, os deprimidos, aqueles que perderam o sentido da vida. Que Santo Antônio, grande pregador do Evangelho, possa olhar por cada um, por cada uma de nós e nos direcionarmos para o caminho de Deus, o caminho do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.